Vamos lá. Ué. Peraí. Aí, Sociedade Fenícia. Hoje nós vamos estudar aqui uma civilização que também está na região do Oriente Médio, beleza? Naquela região que é chamada de Crescente Fértil. Quais são as civilizações do Crescente Fértil? Todas que estão na região do Oriente Médio e mais aquela parte da África que nós estudamos chamada Egito. Lembra? Crescente fértil em forma de lua. O que é isso? São as civilizações que surgiram perto, ao redor dos grandes rios daquele período. Hoje nós temos essa aqui, ó, a Fenícia. Qual seria o país hoje da Fenícia? Alguém lembra aí? Qual que é o país? Geografia? Índia. Não. Na bandeira desse país tem uma Hungria. árvore. Na bandeira hoje Líbano. do país tem uma árvorezinha. Qual que é? Líbano. Líbano, beleza. Muito bem aí. Então nós temos aqui a sociedade fenícia, hoje o Líbano. Qual é o grande rio dessa região? Não tem um grande rio, mas tem o quê? O mar. Ela fica de frente para o Mediterrâneo. Então é por isso que eles vão se tornar grandes navegadores. Tranquilo? Não esquece. Fenícia, região do Crescente Fértil, região na frente, ó. Eles moram na frente do mar Mediterrâneo. O que eles vão desenvolver? Determinismo geográfico, as navegações no mundo antigo. Beleza? Vamos avançar aqui, ó. Olha só aqui, ó. Povo fenício. Como é que eles são conhecidos? Navegadores da antiguidade. Baixa o som aí, alguém aí, ó. Deixa eu colocar aqui. Olha só essa figura aqui, ó. Tá olhando? Então nós temos aqui, eles estão fazendo o quê? Comércio. Olha, eles desembarcaram dos seus navios. Observe que o navio está ali. O navio tem uma qualidade. Não estou ouvindo nada, hein? Só um chiado. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Ah, beleza. Vou continuar. Alguém está com o microfone aberto aí, ó. Luizada, observa que nessa figura, nessa imagem daquele período, nós temos uma navegação, um barco, né? Ele tem vela, ó. Ele atracou, eles encolheram a vela. E bem do lado você vê que tem o quê? Remos, certo? Gente, alguém abaixa o som aí, ó. Você está vendo, tem os remos aqui. O que eles estão fazendo? Eles desceram e estão oferecendo o quê? Os seus produtos. Observa, eles têm vasos e estão oferecendo aqui a sua arma, a espada. E o pessoal está analisando e fazendo comércio. Olha a moça olhando aqui o produto. Então, eles são navegadores que fazem comércio na região do Mediterrâneo. Tranquilo? Observa que esse pessoal aqui, eles vão fazer um comércio em toda a região do Mediterrâneo, beleza? Então não esquece a característica dos fenícios, navegadores da região da chamada Ásia inteirinha aí, e fazem o comércio. Tranquilo? Vamos avançar aqui, ó. Onde que começa essa história dos fenícios? Como é que eles são formados aqui, ó? Observe o que eu escrevi para vocês aqui, ó. Vai acontecer uma migração chamada semita. Você que já estudou a Bíblia, você que fez primeira comunhão, que frequenta as igrejas, os cultos, sabe que semita vem de Sem, é uma pessoa lá da Bíblia. Então são os filhos de Sem, da região do mundo dos hebreus. Então eles vão sair e vão para uma região chamada aqui, ó, tá vendo? Cananeia. E esses são os povos do mar. Você vai estudar, nós vamos estudar juntos, que um dos povos do mar são daquelas ilhas, tem quase 5.000 ilhas na região do Ocidente, ali na região chamada de Península Balcânica, que compõe a Grécia.
Então, esses são chamados povos do mar. Então, eles aí, ó, durante muito tempo, eles formaram as suas chamadas etnias. Então, qual que é a formação étnica desse povo? A migração lá dos hebreus e com os povos do mar. E aí, um dia eles vão se tornar a Fenícia, que hoje é o Líbano. Tranquilo? A origem deles aqui. Dá uma olhada aqui aonde que eles estão localizados. Olha a geografia aqui, ó, território fenício, ó, bem aqui assim na frente, verdinho. O mar, você está vendo, é o mar Mediterrâneo. Tranquilo? Olha essa importante ilha aqui, ó, branquinha aqui, tá vendo? Chipre. Todo mundo já ouviu falar nisso aqui. E aqui nós temos em vermelho as cidades mais importantes dessa região, da região da Fenícia. Olha o nome das cidades aí. Trípoli. Trípoli você conhece, né? Você já ouviu falar nessa cidade. Ela existe até hoje. Biblos, Sidão, Beritos, a cidade de Tiro. Olha a cidade importante aqui, ó, Damasco, ó, que você sempre está ouvindo falar. A região aqui de Megido. Todas essas cidades são importantes. E em 2018, essa cidade aqui, chamada Palmira, ela ficou muito importante porque ela foi tomada pelo chamado Estado Islâmico e eles estavam destruindo as obras dessa população aqui. Lembra que o Estado Islâmico é radical e não acredita em vários deuses. Então, eles destruíram aqui. Todas essas cidades, elas estão próximas e algumas estão, ó, com o pé dentro da onde? Do mar. Por isso que eles navegavam. Navegavam para onde? Para essa região do Mediterrâneo, iam para todos os lugares. Beleza? Determinismo geográfico de novo. A geografia ajudando o povo a se manter ou a se moldar. Vamos avançando aqui, ó. Lembra que são cidades-estados, tranquilo? Nós já estudamos cidades-estados no mundo sumeriano. E aqui também, cada cidade tem o seu rei. Eles se comunicam entre si, falam a mesma língua, têm a mesma cultura, têm os mesmos deuses, mas politicamente eles são independentes. Tranquilo? Facinho, né? Então, avançando aqui. Muito bem. Qual que é a base do poder dessas pessoas? Se a gente estivesse estudando sociologia, a gente ia saber que no Brasil a base do poder são os 3 poderes constituídos pela Constituição, tá? Executivo, Legislativo e Judiciário. Nesse período aqui é um pouquinho diferente, ó. Tem o rei, né? Beleza? Tem os seus sacerdotes e tem o conselho de anciões. O rei é aquele cara que tem o poder para ele na mão dele. Os sacerdotes agem em nome do rei, falam com os deuses, são os seus principais auxiliares. E aqui, em vez de entrar os militares, lembra que militar está onde? No mundo egípcio, o militar está no mundo da Mesopotâmia. Aqui não. Eles já escutam mais o quê? Aquelas pessoas, teoricamente, de mais idade, que também, teoricamente, alcançaram o quê? Um pouco mais de sabedoria. Lembra? Lembra? Filosofia. A idade não significa que a pessoa é sábia, certo? Pensa bem nisso. Gurizada, então, esses são os três eixos de poder do mundo fenício. O rei de cada cidade, os seus sacerdotes e o conselho de ancião, como se fossem ministros de um estado hoje. Beleza? Como é que chama o sistema político deles? Lembra que você já estudou socialismo, democracia? Aqui nós temos a talassocracia. O que é isso aí? Talassocracia. Vem da palavra talos, que significa mar, e cracia, poder. Então, é o poder que vem do mar. Por que é o poder que vem do mar? Aí, ó, essa aqui é uma típica embarcação fenícia. O poder vem do mar porque eles fazem comércio, eles conhecem pessoas, eles desenvolveram moedas, desenvolveram escrita, ou seja, tudo está ligado ao mundo marítimo em suas navegações, beleza? Observa que esses fenícios aqui, eles vão influenciar um povo da Escandinávia. Lembra? Você que já assistiu, talvez esteja aproveitando para assistir aquela série Vikings, muita coisa que você vê que influenciou o povo lá da Escandinávia, os vikings, beleza? Vamos avançar aqui. Então não esquece, os 3 tipos de poder e o modo deles é marítimo. O sistema político chama talassocracia, tudo vem do mar. Sociedade mercantilista. O que é isso aí? De mercadoria. Então eles vivem um sistema comercial. Para fazer esse comércio, eles desenvolveram o quê? As rotas, não para dentro
do mundo asiático, do mundo da chamada Península Arábica. Mas para onde? Para o mar. E qual que é a saída? Mediterrânea. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só à sua direita o tipo de comércio que eles fazem. Escravos, cerâmica, cereais, metalurgia. Já dominavam o quê? O metal. Lembra? Eles têm as espadas, o vidro. Vocês já viram nesse período que tem as chamadas especiarias, né? E eles desenvolvem aqui uma coisa muito importante. Aquela areia da região que eles vivem tem uma coloração diferente, vai oferecer um vidro diferente. Aí tem o papiro do Egito, o sal que vem da região dos assírios, as confecções têxteis, o marfim que vem da onde? Da África, o ouro da África, a prata da África. Todas essas coisas aí, você está percebendo que não são características somente dessa região aqui, ó. Olha aqui à sua direita, onde está assim, ó, o Garite, Biblos, Damasco e Tiro. São as cidades que estão de frente para o mar. Eles fazem comércio com quem? Com toda essa região. Olha a setinha aqui, ó, vermelha, que significa rota comercial. Olha onde que eles vão fazer o comércio. Cada símbolo desse aí que você está vendo à sua direita está... Vamos pegar aqui, Ilhas Britânicas. Viram as Ilhas Britânicas? O que tem nas Ilhas Britânicas de importante? Chumbo, estanho. Lembra que um dia nós vamos estudar, você vai estudar talvez lá no segundo ano, se der tempo, que as Ilhas Britânicas, a Inglaterra, ela tinha muito chamado material ferroso, muito mineral. E por isso que ela vai ser uma das primeiras, a primeira, na verdade, a fazer a Revolução Industrial. Então, estão fazendo esse tipo de comércio nesse período aí, ó. De cada região, eles levam ou eles trazem determinado tipo de produto, beleza? Então, por isso que eles vão fazer o quê? O comércio. E eles vão aprendendo o quê? A fazer técnicas de comércio. Eles vão desenvolver um alfabeto, que nós vamos ver daqui a pouco, para poder se comunicar. Vamos ver aqui. Você hoje, se for viajar para algum lugar do mundo, você vai falar o quê? O inglês, né? Um pouco melhor, mas você vai se comunicar. Então, aqui era a mesma coisa. Imagina eles falarem com os britânicos, falarem com os portugueses, gauleses. Então, eles precisavam de um alfabeto. Assim, eles vão desenvolver o alfabeto fonético, beleza? Que é a base do nosso. Mas também vão desenvolver o quê? As chamadas artes de navegação, chamadas artes navais. Vamos ver tudo isso aqui. O que você tem que entender dessa região aqui, ó? Nesse período, eles vão ser os primeiros navegadores e vão conversar, negociar com toda essa região aqui. Tranquilo? Rotas comerciais dos fenícios. Dizem... Dad, Sim, fala. ali no mapa é que eu não entendi mesmo, eu fui um pouquinho confusa. É que você falou que, tipo, os fenícios eram o atual Líbano, mas ali não é Israel, onde está aquela região ali? Olha só, vamos ver aqui assim. Você está vendo aqui na região, bem à minha direita, abaixo aqui, ó, tem um vasinho de cerâmica, tem a parte têxtil, tá vendo? Tem o vidro e tem o ferro, não é? Sim. Viram? E madeira. Qual que é a importante madeira do mundo fenício? É aquela arvorezinha que está na bandeira dele, né? Como é que chama essa árvore? Rapaz, alguém tá cachorrão aí. Abaixa o som desse cachorro aí. Não é aqui não. Professor, Sim. ativa de novo, porque tá mutado. É o quê? Todo mundo, Não tô... porque daí tá mutada. E a gente consegue desmutar. Como que é isso, hein? Ué, daí... Vou desativar o som aqui, então, é isso? Aí, acho que fecharam o som. Gurizada, a pergunta aqui, ó. Você está vendo o mapa aqui, certo? Onde estão as cidades da Fenícia? Damasco, Tiro, Bíblia, vocês estão vendo aí?
eles fazem o comércio. O que eles levam? Observa aqui, ó. Tem a cerâmica do lado direito abaixo aqui, ó. Tem a parte têxtil, madeira, tem o vidro e tem a metalurgia, certo? Isso que eles levam. A madeira era muito importante para fazer a navegação, barcos, que é aquela madeira chamada, que tem na bandeira deles. Como é que chama? Cedro, lembra? Então eles levam para onde? Vamos dizer que eles levam aqui para a África. E aqui na África nós estamos vendo, tem uma pessoa que é um escravo. E tem marfim também, tá vendo isso aí? E tem o sal. O que eles fazem? Eles fazem o comércio de trocas. Quando eles não conseguem trocar o produto deles pelo marfim, pelo escravo, o que eles fazem? Eles compram. Eles fazem o comércio com já as primeiras moedas nesse período. Então, assim, eles fazem o comércio em toda essa região que você está vendo aí. Beleza? Tudo bem? Vamos avançar aqui, então. Tem alguns estudos que estão sendo feitos de arqueologia, que é o estudo das civilizações antigas e seus resquícios, lembra as fontes, que dizem que eles chegaram em vários lugares do mundo. Olha aqui, ó, no Brasil, no Chile, no México, na Inglaterra, porque nós temos isso aqui, ó. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo esse paredão? Esse aqui é um sítio arqueológico onde nós temos inscrições fenícias, certo? Onde é que fica isso aqui? Num lugar chamado Sete Cidades. Onde que fica isso? No Brasil, lá no Piauí. Nessa região aqui tem, então, essas escritas que você está vendo aí. Observa que tem todo um controle. Eu não ampliei a imagem, mas tem todo um controle para estudo dessa região aí. Outra é essa aqui, ó. Você já deve ter passado perto desse lugar, já deve ter visto. Essa aqui é uma fotografia que ela é vista de um outro ângulo. Essa é a famosa Pedra do Arpoador. Essa é a pedra lá, que tem lá no Rio de Janeiro, lembra? Aqui em cima, quando a pessoa sobe lá no Corcovado, nessa região aí, nós temos aqui em cima inscrições fenícias. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Estão ouvindo bem aí? Então não esqueçam, os fenícios, eles teriam navegado para várias regiões do mundo. Vamos avançando aqui. O desenvolvimento desse povo aqui, ó. Olha só aqui. Deixa eu puxar para cá, para vocês verem aqui, vou aumentar aqui, ó. Esse aqui, ó, é o barco que eu falei para vocês. Observem. Nós temos aqui a vela lá em cima, ó. O que é a vela? Essa bujarrona, esse pano que eles colocavam para poder empurrar o barco, os grandes ventos dessa região. E, além disso, nós temos aqui dois tipos de pessoas que remavam. Observa na figura básica aqui, ó, embaixo. Tem o pessoal que fica na parte de baixo e tem o pessoal que fica na parte de cima. Para que eles usavam esses remos? Para enfrentar as ondas, as correntes marítimas. Então, é um povo que desenvolveu a navegação aí nesse período. Tranquilo? Olha essa aqui, ó. Essa é uma moeda que eles desenvolveram também. Observa aqui que tem a embarcação viking deles, que eles usavam aquelas carrancas que tem na região do Nordeste, né? Para afastar os maus espíritos. E lá em cima nós temos os guerreiros, ó. Tá vendo? E aqui na parte de baixo você pode ver um animal marítimo. Aí é um pouco da sua mitologia. Tranquilo? Essa é uma moeda de comércio deles. E aqui nós temos o alfabeto. Dá uma olhada no alfabeto. E eu peguei um alfabeto da internet, onde ele apresenta a escrita original. Está vendo a escrita original aqui? A letra A, a primeira, chamada de Aleph. Olha a pronúncia deles aí, ó. E ela vai dar origem à nossa letra, a letra A. Tranquilo? Então você pode observar que tem muito a ver com a nossa chamada aqui linguística. E isso só é possível com o estudo do quê? Das inscrições que eles deixaram pelo mundo e lá na sua região. Beleza? Importante, alfabeto fonético, para eles poderem fazer a comunicação nesse período. Tranquilo? Dá uma olhada aqui. A expansão deles aqui, agora eu tirei aquela parte do chamado comércio e deixei só a região que eles estão fazendo o tipo de
movimentação comercial pelo mundo. Beleza? Vou avançar aqui. E aqui, não pode esquecer, isso aqui sempre caindo nas provas, principalmente do terceiro ano vestibular. Olha aqui, ó, guerras púnicas. Por que chama púnicas? Se você substituir o P pelo FH, fica fúnicas, de fenícios, beleza? É por isso que chama púnicas. Com quem que eles vão fazer essa guerra de 264 a 146? Então, eles vão fazer uma guerra aqui com esse pessoal aqui, ó, que está em vermelho. Quem mora na Itália nesse período serão os futuros romanos. Esses povos navegadores chamados fenícios vão fundar algumas importantes bases coloniais pelo mundo. Tem uma base que fica bem aqui embaixo, ó. Bem aqui assim, nessa parte verde, está escrito Cartago, beleza? Cartago é uma base comercial fenícia. E ela vai ter o quê? Problemas de comércio com quem? Com a região da Itália. Você percebe aí, ó, que são próximos à Península Itálica, com a região hoje da África. Então, eles vão ter problemas comerciais. Vai acontecer uma guerra por isso, e quem vai vencer vai ser a Itália. Tranquilo? Essa matéria ela vai ser reforçada mais ainda quando estudarmos romanos. Tranquilo? Então, não esquece. Um dia, os fenícios fundaram uma importante base colonial na África chamada Cartago, para fazer comércio. E eles vão ter problemas com quem? Com essa região aqui, ó, Sardenha, com essa região aqui das ilhas italianas. Vai acontecer uma guerra e eles vão perder essa guerra. Tranquilo? 3 batalhas importantes. Então não te esquece aí, guerras púnicas, mundo fenício e romano. Guerras médicas, mundo persa e gregos. Tranquilo? Avançando aqui, ó. Qual que é a região desse povo aí, ó? Eles são também politeístas, gente. Não esquece, beleza? Avançar aqui. Dessa maneira, nós estudamos aqui a civilização fenícia, onde você não pode esquecer que a fundamentação dela está onde? Principalmente na navegação, que vai envolver o comércio, as moedas, o alfabeto e a fundação do quê? De colônias. E esses fenícios vão se expandir para várias regiões do mar Mediterrâneo, inclusive, atenção, passando por lugares como o Brasil e deixando inscrições fenícias. Tranquilo? Belezinha? Perguntas? Pergunta aí, gente. Perguntinhas aí ou não? Vou abrir outra matéria aqui. Facinho, né? Gurizada, eu deixei aí nos comentários o e-mail do bode, hein? Beleza? Não se esqueça de enviar as questões aí das aulas anteriores. Envia no meu e-mail. Fica mais fácil de eu corrigir, pô. Tranquilo? Gurizada, vocês estão vendo essa outra aula aí, os Hebreus? Sim ou não? Não, não tá na tela, não. Vamos abrir então aqui. Vou abrir agora. Agora vai. Viram? Hebreus? Sim. Beleza. Então, nós temos aqui um povo que você vai estudar agora, que você talvez conheça. Deixa eu só dar uma... Um povo que talvez você conheça com o nome de judeus. Lembra? Os judeus, formação étnica dos hebreus. Os judeus, aqueles que foram perseguidos e mortos durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Onde está hoje o Estado de Israel. Tranquilo? Então, nós vamos estudar esse povo aqui, quando que ele nasceu, onde que está a localização deles, qual que é o grande legado, o que eles deixaram para a cultura contemporânea, beleza? Talvez você seja dessa religião aqui hebraica, né? Talvez você já tenha estudado isso em filosofia, sociologia, assim por diante. Vamos avançando aqui, os hebreus. Dá uma olhada na figura que eu coloquei aí, certo? Como é que chama essa estrela aí? Fala aí. Estrela de Davi. Davi, beleza? Davi foi pai de quem? Salomão, beleza?
Isso, então nós vamos falar sobre essas pessoas também aí, vamos lembrar delas aí. Lembra que essa estrela também é o símbolo hoje, né, do Estado de Israel. A estrela de 6 pontas, a estrela de Davi aqui. Muito bem, vamos avançando aqui, ó. Onde que nós vamos estudar isso aqui, ó? Na Bíblia. Dá uma olhada aqui, nós temos um livro chamado ali, ó, a Epístola de Paulo, ó, tá vendo? Os livros de Paulo, todos vão falar sobre o povo hebreu, principalmente naquilo que é chamado de Primeiro Testamento ou Antigo Testamento. É ali que está a origem do povo hebreu. O chamado povo escolhido por Deus, o povo eleito, certo? Tranquilo? Então, vamos avançando aqui, ó. Tudo que você tem de informação hoje está onde? Na Bíblia e nos chamados, nas investigações da área de humanas, antropologia, sociologia, nas investigações da arqueologia. Tranquilo? Essa é a fundamentação. Lembra quando nós estudamos no início das aulas sobre as fontes de estudos? São essas aqui. Tranquilo? Então, nós vamos ver hoje aqui a história desse povo, do povo hebreu, que tem até os dias de hoje a sua consideração importante na história. Vamos lá. Primeiramente, aqui vamos ver a origem desse povo. Eles são também, ó, semitas. O que é isso? Filhos de Sem, né? Daquela tribo, daquela primeira formação cranícola, dos clãs do Neolítico. Está aqui, são nômades. Vivem procurando um lugar bom para se adaptar, onde tenha comida e assim por diante. Beleza? O que eles faziam? Cuidavam daqueles pequenos animaizinhos. Nessa região, muito carneiro, cabra e cabrito aí. Eles faziam esse tipo de criação aqui. E eles estão organizados em pequenas sociedades chamadas clãs. E cada clã, cada família, se fosse no Brasil, cada aldeia dessa aí tem um chefe. No Brasil, vamos chamar ele de cacique, né? Lá no mundo hebraico, é o pai. Daí vem a palavra pater, pai, patriarca, beleza? Então, cada clã, cada pequena sociedade neolítica, paleolítica, é chamado de clanícula ou sistema patriarcal. Quem manda é o homem, beleza? Austeridade masculina. Tranquilo? E ele agrega esses tipos de poderes aqui, ó. Ele é o chefe da casa, ele faz as leis, é o juiz, é o cara que está à frente de tudo, beleza? Com o passar do tempo, isso vai mudando. Por quê? Vai aumentar o número de pessoas. A sociedade fica grande, não pode ter mais um só líder. Aí nós temos briga por propriedade privada e assim por diante. Vamos avançando aqui. Todo mundo sabe que o primeiro patriarca, né, foi o senhor chamado Abraão. De onde que ele veio? Dessa cidade aqui, olha o nome da cidade, Ur. Como é que ele foi originar todo esse povo hebreu? Ele saiu da Mesopotâmia, beleza? Por que ele sai da Mesopotâmia? Um dia ele teve um sonho, lembra disso? Ele foi fazer uma meditação, teve um sonho e encontrou um enviado de Deus, certo? Deus. Esse enviado era o anjo, você estudou sobre isso aí, já ouviu falar, até estudou algum tipo de literatura ou assistiu algum filme. E ele encontrou um anjo, esse anjo poderoso, falou, olha, Deus quer fazer com você uma aliança, a chamada aliança dos homens com Deus. O que ele propôs para Abraão? Que ele largasse toda essa região aí, certo? Essa região da Babilônia, lembra? Sodoma, Gomorra, cidades bem pecadoras, e fosse para um lugar que seria dado a ele por Deus. Esse lugar teria nome, Canaã, terra prometida. Lembra? A terra que ia verter leite e mel, um verdadeiro paraíso, certo? Onde teria um rio que nunca iria secar. Esse rio tem nome, Rio Jordão, tranquilo? Que fica na Palestina, hoje vocês conhecem geografia. Então, o que ele fala? Mas o que eu vou fazer? Fala, você vai ser o pai do povo escolhido por Deus. Ele fala assim, mas aí entra a incredulidade, né? Ele falou, mas eu tenho mais de 100 anos, a minha esposa, Sara, tem mais de 90 anos. Mas mesmo assim, Deus o convence, né, através do seu enviado, o grande arcanjo aí, e ele vai e leva esse povo para a chamada Terra Prometida, abandona a Mesopotâmia, beleza? Acontece uma migração. Tranquilo? E assim ele vai
fazer essa migração. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar a imagem aqui, ó. Essa é uma imagem falando, né? Uma alegoria do Abraão aqui com a sua primeira esposa. Olha só o que eu vou colocar aqui para vocês. É importante para você entender a matéria contemporânea. Ele vai ter aqui a sua esposa titular, que é a Sara, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, segunda aliança. E ele vai ter uma outra mulher, que é a chamada Agar. Muito bem. Por que acontece esse negócio de ter duas mulheres? Como ele já estava muito envelhecido, mais de 100 anos, a Sara ficou assim preocupada e propôs que ele tivesse então filhos para cumprir a promessa com Deus, com a sua escrava. Então ele oferece essa aqui, ó, a Sara oferece a sua escrava, essa aqui, ó, Agar, para que ele desse um filho para Deus, porque afinal de contas eles fizeram um pacto. Lembra? Na Bíblia, o pacto da nova e eterna aliança. Então, o nosso Abraão aqui, ele vai despojar essa esposa aqui, essa escrava de Sara, e vai ter esse filho aqui abaixo, dá uma olhada, Ismael. Depois você vai olhando aqui, ó. Ismael, ele é um meio-filho chamado de bastardo, né? E cresce aqui. Com o passar do tempo, a Sara ela vai ficando com ciúmes, né? Fala, poxa vida, né? Será que eu não tenho assim a promessa? Será que eu não vou conseguir engravidar? E assim, passado um tempo, ela consegue, ó, pela graça divina, que já era bem de idade, engravidar de Abraão. Ela vai ter um filho também, ó, chamado Isaac, né, o filho da promessa do pacto da eterna e nova aliança. A Sara ela fica muito enciumada e ela pede para Abraão que essa mulher aqui, ó, a escrava Agar, ela seja banida, expulsa. Então Abraão cumpre o gosto, né, o pedido da sua mulher. E aí Agar ela vai migrar, ela vai sair daí com seu filho Ismael e um grupo de escravos e vai embora, vai para uma região distante. Presta atenção. Isaac vai ser aquele que vai ser o pai das 12 tribos de Israel, certo? Ele que vai dar origem ao povo hebreu. Os filhos dele aqui vão gerar todo esse povo de Israel que nós vimos hoje aí. Enquanto que a escrava Agar, com o seu filho Ismael, eles vão se localizar onde hoje está a região árabe, o povo árabe, e vai dar origem ao quê? Ao povo árabe. Só que tem um pequeno detalhe. Aqui, ó, Isaac, ele continua fazendo o quê? Cumprindo o pacto com o Deus de Abraão. Já Ismael, ele passa a ser politeísta, porque não tem mais influência de Abraão, certo? E um dia, no futuro, nós vamos ver, lá no século 7, eles vão conhecer uma nova religião. Essa religião tem nome e foi trazida por um cara chamado Muhammad. Muhammad, um dia, vai abrir o islamismo. Tranquilo? Agora, presta atenção. Então, Abraão é pai das duas estruturas aqui, ó, tanto do povo hebreu quanto do povo árabe. Esses que estão numa eterna briga por questões políticas, comerciais, religiosas, que você estuda em história contemporânea e geografia contemporânea. Beleza? Interessante, né? Vamos avançar aqui, ó. Perguntas aí? Tudo tranquilo? Vamos avançando aqui, ó. Olha só aqui. Você já viu essa prova de fé aqui que tem na Bíblia, né? Ele vai sacrificar o filho dele e aí Deus fala, não faz isso, não precisa fazer isso. Uma prova de amor a Deus, né? Bem complicada nesse período aqui, né? Hoje também. Lembra quando estudamos no Egito que um garotinho foi vendido como escravo? E aí não lembro quem falou que tem até o filme, né? José do Egito e assim por diante. É nesse período que vai acontecer a migração. Eles vão para a Terra Prometida e lá nessa região vai acontecer a história de José. O que é isso aqui, ó? Uma migração de pessoas em direção aonde? Ao reino do Egito. Lá no Egito tinha muita comida, certo? A seca não atingiu o Egito porque eles guardaram. Lembra disso aí? Então não se esqueçam da aula passada, a história de José.
Beleza? É nesse período que acontece essa migração. Vamos avançar aqui, ó. Como que era o processo de comércio? Como é que foi? Como é que eles saíram do Egito nesse período? Recapitulando a aula lá do Egito. Você estudou que o Egito aqui ficou forte e poderoso porque José passou a administrar o Egito. Lembra que ele interpretou os sonhos do faraó Ramsés? Lembra disso? Então ele conseguiu fazer com que durante 7 anos o Egito ficasse forte e poderoso, que ele acumulasse uma grande quantidade de estoque de comida. E assim, enquanto a seca chegou em toda a região do Crescente Fértil, pegou aí toda a região do Egito, dos persas, do Irã, Planalto Centro, tudo isso aqui, ó, só o Egito tinha comida. O que aconteceu? Lá na região de Canaã, onde o rio está seco, eles pediram que um grupo de pessoas fosse até o Egito pedir comida, senão eles iam morrer de fome. E esses que foram para lá foram os irmãos que venderam José para as rotas de escravos nesse período. E José agora é o cara que comanda aqui, aula passada, certo? O que vai acontecer aqui nesse período? O Egito está forte, tem um administrador chamado José e tem o faraó. Olha o nome dele aqui, ó. Ramsés, beleza? Bem aqui assim, ó, tá escrito Delta do Nilo, tem o nome dele aqui. Ele vai receber os irmãos, vai perdoar os irmãos e lembra, ele vai pedir ao faraó que traga todo aquele povo dele. E eles entram aí, certo? Belezinha? E durante muito tempo eles ficam aí, mas os problemas acontecem. Quais são os problemas? Os problemas da nossa convivência. Se a gente tem a mesma afinidade, vou colocar o Eduardo aqui. Se nós temos a mesma afinidade, imagina quem não tem. Lembra que eu falei? Egito politeísta, escravidão, certo? Costumes diferentes. Enquanto que os hebreus, o quê? Monoteístas, não comem diversos tipos de comida que os egípcios comem, não se casam com outras etnias, bem complicado. Assim, nós temos um choque de cultura, beleza? Até que um dia o faraó, aborrecido com esses detalhes dos hebreus, ele toma uma decisão e escraviza todo mundo. Beleza? Aula passada. O que vai acontecer agora? Os hebreus vão fazer o quê? Orar ao Deus de Abraão. Vou colocar o Giovanni aqui. Eles vão orar ao Deus de Abraão e pedem que um dia envie alguém para libertar eles. Então, é nesse período que vai girar uma grande e importante profecia. A profecia conta o seguinte, que um dia vai nascer alguém, uma criança masculina, que vai libertar todo esse povo aí. Assim disse Deus. Ora, o faraó também sabe disso, porque as conversas, elas circulam, né? Não tinha WhatsApp, mas as conversas circulam nesse período. O que acontece? Um sinal passa no céu, uma estrela, né? Um cometa, e todo mundo fala, ó, é o sinal que vai nascer o Salvador, aquele que vai retirar o povo de Deus da escravidão do Egito. O que o faraó percebeu? Que ia nascer alguém, o que ele mandou fazer? Matar todas as crianças recém-nascidas, inclusive as mulheres que estavam grávidas, certo? E assim começa um problema terrível nesse período. Mesmo assim, você viu, tem que assistir o filme Os 10 Mandamentos, você viu que a mãe, ela pega o garotinho e coloca dentro de um cestinho e coloca ele ali no Rio Nilo. E ele vai entrando com esse cestinho, ele vai descendo pela água e vai para lá no palácio do faraó, que tem uma irmã, e essa irmã do faraó, ela não tem filhos. Quando ela vê aquela criança, ela acha que os deuses enviaram para ela essa criança. Beleza? Tem até uma curiosidade importante aí, ó. O cestinho que foi colocado ali, até hoje ele tem o nome de Moisés. Então, se um dia você ouvir falar, pega lá um Moisés para colocar a criança, é por isso, aquele cesto estava depositado Moisés. Então, assim, Moisés vai ser adotado pela irmã do imperador, faraó, e vai crescer na corte, vai ficar forte, poderoso, e um dia ele vai descobrir que ele é hebreu. E ele então vai ter um contato com Deus,
e ele vai ser abençoado, ele vai ter iluminação e vai fazer o quê? Liderar a fuga desse povo. Observa aqui, ó, eles vão sair daqui, olha só, delta do Nilo, e vão fazer essa migração dessa setinha que você está vendo aí, ó, rota de fuga deles aí, beleza? Eles vão fazer todo esse processo aqui, ó, atravessar o Mar Vermelho, passar por todo esse deserto, Península do Sinai. Lembra quando ele sobe na península e recebe as tábuas com os 10 mandamentos? Todo esse processo até chegar onde? Lá na esquerda, à direita, está escrito assim, Canaã, beleza? Ele vai voltar para a terra deles. Lembra que nesse período alguns milagres aconteceram. Moisés vai bater na rocha e vai sair o que? Água. Quando eles estão com uma fome assim tremenda, vai acontecer o quê? Uma chuva chamada de maná, um alimento que veio dos deuses. É nesse período que você estudou e vai ver no filme, assista o filme agora, que Moisés sobe na montanha lá, e conversa com Deus. Ele aproveita e pergunta assim, Deus, qual é seu nome? Aí tem a história, presta atenção. Deus responde para ele assim, através do quê? De um arbusto queimando. Na Bíblia é chamado assim de a sarça ardente, beleza? Uma espécie de fogo fato. Responde assim, olha, eu sou o que sou, não tenho nome. Em hebraico antigo, esse eu sou o que sou significa Yod, Re, Val, Re, que significa, abreviando, Yod, Re, Val, Re, significa Iavé, certo? Aquelas letras H, Y, V e W. Iavé. O que é isso aqui, gente? Significa, então, que um dia eu sou o que sou foi virando Iavé, Javé, Jesus. Foi sendo feita uma contração. Tranquilo? Uma contração linguística. E assim eles partem e vão tendo essas experiências com o Deus de Moisés, Deus de Abraão. Lembra que nesse período também vai ser construída a Arca da Aliança. Tranquilo? Assistam o filme. E eles vão desembarcar aqui em Canaã, certo? E voltam para a Terra Prometida. Você estudou também que o Egito aqui recebeu uma grande influência, principalmente a influência mística da Cabala e a influência monoteísta dos hebreus. E eles também receberam as influências politeístas aí, até para a construção da sua grande mística em torno da Cabala ou Cabalá, beleza? Então, esse é o período da escravidão no Egito. Vamos avançando aqui. Eles retornam para lá. Muito bem. Deixa eu passar aqui. Voltei aqui só para mostrar o nome para vocês. Olha aqui, ó, tá vendo? YHWH. Yod, Re, Val, Re. Significa eu sou o que sou. E um dia vai significar o quê? Iavé, Jeová, beleza? Até chegar à contração linguística Jesus. Beleza? Muito bem, vamos avançando aqui. Estávamos aqui. Muito bem. Olha essa imagem importante aqui, ó. A abertura do Mar Vermelho. Isso é uma questão de fé, certo? Beleza? Tudo bem? Evidentemente que hoje nós temos estudos científicos que dizem que esse povo atravessou aqui porque o período era de seca, lembra? A seca, nós falamos aqui. Então, tem uma região que dá para fazer a travessia a pé. E aí, a contestação e fica aquela história, a ciência e a fé. Beleza? Vamos avançando aqui. Nós temos aqui, ó, Moisés, uma figura clássica, né? Moisés com o seu cajado, aquele cajado que vai se transformar em serpente, lembra? Assista o filme. E aqui tem a tábua dos 10 mandamentos. Lembra que isso aqui é uma ressignificação das leis de Deus, certo? E, na verdade, desce com muitos papiros aqui. Muito bem. E aqui nós temos a estrutura política desse povo. Dá uma olhada aqui, ó. Lembra, no primeiro, nas sociedades clanícolas, os clãs, período assim de fixação, criação de animais, neolítico, eles são dirigidos pelo pai, né? Pelo patriarca. Com o passar do tempo, aquelas sociedades vão aumentando e vão virando o quê? Aldeias maiores. Então, cada aldeia agora não vai ter uma pessoa mandando.
os anciões vão se reunir e vão escolher juízes, os juízes de mais idade, certo? Nós temos vários juízes importantes, lembra? Salomão, né? Com o passar do tempo, esses juízes, essas sociedades ficaram fortes e vai acontecer a formação de um império. Por que é mais fácil formar um império? Porque tem a palavra de Deus. Deus, teoricamente, vai abençoar uma figura. Por exemplo, Sansão, vai abençoar Jonas, vai abençoar Isaías. E assim é mais fácil ter esse processo, beleza? Então nós temos aqui agora os monarcas, o Império Hebraico. Olha aqui do lado, nós temos aqui as leis de Deus, o símbolo da nova e eterna aliança. Está vendo aqui a estrelinha ali? A estrela de Salomão, a estrela de Davi, a estrela hebraica, ou estrela de Judá significa, ó, assim como é em cima, para cima, pontinha para cima. Assim como é em cima, com Deus, que mora no alto, para baixo a setinha, tá vendo? O triângulo para baixo. Assim como é em cima com Deus, é embaixo com os homens, beleza? Essa é uma interpretação, não é uma aula de sociologia aqui, mas é para você ter uma visão em arte, ótica e semiótica, beleza? Monoteísmo teocrático, esse é o regime do governo. Tudo está baseado aonde? Nas mãos de quem? De Deus. Lembra, teocracia, Deus tem o poder. E quem que age por ele? Os homens. Quem são os homens? Os sacerdotes, o líder espiritual e assim por diante. Beleza? Avançando aqui. Classes sociais. Dá uma olhada aqui, ó. Qual que é a formação aqui da chamada sociedade nesse período? Nós temos a família real, dos patriarcas, né, dos juízes, ou a corte no período do Império. E aí nós temos quem aqui, ó? Os sacerdotes e os fazendeiros. Esses estão na primeira escala do poder. Embaixo nós temos quem? Os administradores, a classe do comércio e atenção. Aqui nós temos também escravos e camponeses, beleza? Lembra que a escravidão está ligada àquele processo de luta, guerra e herança. Certinho? Fácil? Nada de tão complicado aí. Vamos avançando aqui, ó. Nós temos aqui alguns conflitos e invasões nesse período. Vamos colocar a imagem para você ver aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. A Palestina é uma terra muito importante, lembra? Que ia verter leite e mel. Por que isso? Porque ela tinha água. Qual que é a fonte da vida no período? Água. Um rio de água potável. O nome do rio, Canaã, tem um rio importante chamado Rio Jordão. Então a terra fértil é muito importante. Já estudamos isso em sociedades hidráulicas. Toda civilização importante nesse período tinha o quê? Tinha um rio importante, certo? E aqui então na Palestina tem o Rio Jordão. E todo mundo brigava por essa água importante aí. Nessa região, além dos hebreus que chegaram lá, já tinham outros povos. Quem são eles? O pessoal que mora na região de Canaã, cananeus, a Cananéia. O pessoal ali também tem uma pequena tribo chamada de filisteus. Então existem pessoas que moram ali. Quando os hebreus chegarem nessa região, porque foi dada por Deus, vai acontecer o quê? Briga, conflito, morte, porque eles não vão querer abandonar essa terra porque Deus de Abraão deu para eles. Evidentemente que não, né? Seria mais ou menos assim, alguém chegar na sua casa, ó, gente, sai daí que o meu Deus deu essa casa aqui para mim, não para você. Então tem uma briga terrível aí, beleza? Essa briga aí vai virar um cenário bem complicado, onde você já viu um pedaço na história. Lembra quando o gigante Golias lutou contra aquele pequenininho chamado Davi? Lembra? Aconteceu essa luta. Significa o quê? Golias era o representante de quem? Dos filisteus. E o representante dos hebreus era quem? Davi, pequenininho, fraquinho. Por quê? Ele tinha fé, certo? E ele vai derrotar o gigante. Isso está na Bíblia, você já estudou ou já ouviu falar disso aí. Então, o que vai acontecer nesse período? Uma batalha geopolítica por questão principalmente de água nesse período no Rio Jordão. Beleza? Muito bem. Isso vai fazer com que aconteça um período de batalhas aqui.
Outra vai ser aquela onde eles vão para o Egito e ficam escravizados lá, certo? Tranquilo? Não se esqueçam disso aí. Ó, eu coloquei aqui para vocês, ó. Beleza? Os palestinos vão ficar presos nessa região, ó. Tranquilo? Vamos ampliar o mapa aqui. Deixa eu voltar e fazer um comentário. Além disso, nós temos também os mesopotâmicos. Um dia, aquele grande imperador que construiu aquela famosa Torre de Babel, lembra dele? Nabucodonosor, também vai avançar sobre essa região e vai pegar uma série de pessoas para fazer de escravo. Então, nós temos 2 cativeiros aí. Cativeiro do Egito e cativeiro da Mesopotâmia. Beleza? Além das brigas pela água aí. Não esqueçam dessas clássicas batalhas aqui. Passado um tempo, aquela região de Canaã prosperou. O que é prosperar? Ela ficou forte, porque tem muita água e tem terra fértil. As pessoas fixam mais, passa por um regime, lembra, de sedentarismo, e a civilização aumenta. E aqui eu coloquei essa imagem que tem as famosas 12 tribos de Israel, beleza? Na frente do Mediterrâneo, onde está o Estado de Israel hoje aí. Lembra que eles brigam até hoje por essa região aí. Questão geopolítica hoje. Olha as tribos aqui, é a fase dos juízes, beleza? Cada juiz dessa região de Canaã, da Palestina, tem um juiz. Um dia esses juízes aí resolveram se unir e formar um império, certo? Lembra? Esse império sempre controlado pelo chamado período teocrático, Deus te comanda. Na era do império, também chamada era dos reis, ou era dos grandes monarcas, nós temos destaque para Salomão e Davi, certo? Davi, pai de Salomão. Davi vai começar a construir o templo e depois Salomão termina esse templo. Lembra? Aquele homem de muita sabedoria, assim por diante aí. Beleza? O que vai acontecer nesse período? Quando Salomão vem a morrer, nós vamos ter um problema administrativo. Quem vai controlar o reino? Como nós não fizeram um acerto devido, vai haver uma divisão entre as 12 tribos. Dá uma olhada como que chama divisão. Cisma hebraico, beleza? Então, houve uma divisão das 12 tribos de Israel. E nós vamos ter aqui a criação do reino de Israel e do reino de Judá. Quando eles se dividem, lembra? Tudo que não é bem organizado dá problema. E aí, quando eles têm esse problema de briga entre eles, o que vai acontecer? Ataque de quem? Da Mesopotâmia. Qual cidade importante que eu falei? Da Babilônia. Qual rei importante? Nabucodonosor. Ele vai, invade e pega um monte de gente para fazer de escravo aí, certo? Muito bem. Vamos avançando para cá. Dá uma olhada aqui, ó. O cisma hebraico vai deixar a região dessa maneira, ó. 2 reinos. Nós temos o reino de Judá. Olha o nome. Judá é o reino pequeno. Está vendo aqui, ó? Reino de Judá. Aqui nós temos 2 tribos. As outras 10 tribos vai ser chamado de Israel. Daí que vem o nome, então. Nós temos os judeus e os israelenses. Tranquilo? Olha só o vizinho deles aqui, a Fenícia, bem aqui assim, ó. Para cá nós vamos ter hoje as colinas de Golã, certo? Irã, Iraque, toda essa região aqui. Então, um dia, após a morte do grande rei sábio chamado Salomão, eles aqui brigaram entre si, ficaram enfraquecidos, e eles vão ser invadidos pela chamada região da Mesopotâmia. E vai haver essa divisão aqui. Tranquilo? Facinho? Moleza? Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui, ó, que você está vendo, esse monte de gente, essa quantidade de pessoas aqui, estão na frente do famoso Templo de Salomão. Opa, deixa eu pegar aqui uma bateria aqui. O famoso Templo de Salomão. Tranquilo? O que vai acontecer nesse período aqui? Eles vão... Deixa eu aumentar essa imagem para vocês aqui. Tá vendo? Esse aqui é a invasão dos mesopotâmicos, é a destruição do Templo de Salomão. Bem aqui assim, à minha direita, nós temos aqui uma formação que você já viu. Na cidade de São Paulo, nós temos a réplica desse Templo de Salomão, não é verdade? Esse templo é importante porque ele é cópia desse Templo de Salomão. Na nossa cidade,
Campo Grande MS, nós também temos uma cópia desse templo aqui, que fica na Rua Mato Grosso, certo? Você já viu a Rua Mato Grosso aqui, tem aquela famosa igreja na Mato Grosso da IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Beleza? Então é a cópia. Dizem que todos os grandes templos são cópia desse aqui, ó, o famoso Templo de Salomão. Vamos avançar aqui. Então ele foi destruído. O que tem hoje aqui é esse, ó. Tá vendo? Somente os escombros do famoso templo, e hoje é chamado o Muro das Lamentações, onde essa população, os hebreus, eles vêm aqui, ó, nessa fonte arqueológica, nesse muro para fazer suas orações aqui, certo? Aqui nós temos uma mesquita importante, tá vendo aqui, ó, a mesquita lá chamada Mesquita do Fim do Mundo. Lembra, essa região aqui, ela é povoada pelas 3 grandes e poderosas civilizações de formação étnica: os cristãos, os judeus e os chamados islâmicos. Beleza? Tranquilo? Deixa eu apontar para cá. E hoje nós temos mais ou menos assim, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Estado de Israel com as listinhas. Estado judeu e a área internacionalizada, que fica bem aqui no meio, que é Jerusalém, onde eu falei, há uma liberdade de culto para as 3 grandes religiões que têm origem nessa região aí. Os judeus primeiro, depois os cristãos e depois, nesse meio aí, os islâmicos, certo? É uma área internacionalizada que hoje, além da geopolítica pela água, pela navegação, pela localização aí, temos também a parte do petróleo, certo? Tranquilo? Beleza? Avançando aqui. Essa foi a aula dos hebreus. Perguntas aí? Deixa eu pegar uma extensão aqui para ligar o... Senão vai ficar sem bateria aqui. Espera aí. Voltando. Perguntas aí, gente? Rapaz. Sem perguntas, Bode. Fala aí. Sem perguntas? Beleza. Então vamos ver aqui um outro. Deixa eu apagar esse aqui. Olha o bode aí. Deixa eu pegar uma outra aqui. Vamos ver se dá tempo. Uns 15, 20 minutos, né? Opa. Vamos ver se a gente consegue aqui. Agora nós vamos ver aqui os persas. Cadê o malandro aqui? Aqui. Vocês estão vendo aí essa imagem? Sociedade persa? Sim. Sim, beleza. Então, atenção aí, ó. Esse é um outro povo que mora nessa região também. Qual a região? Crescente fértil. Qual a definição geográfica dela? Ásia, Oriente Médio, beleza? Planalto do Irã, Planalto do Iraque hoje. Muito bem, eu coloquei umas imagens aí para você ver aqui. Vamos avançando que o tempo está acabando. Primeiro,
Esse vai ser um grande império. Por que ele vai ser o maior dos impérios aí? Porque ele vai dominar toda essa região do Crescente Fértil, com exceção aí daquela chamada África, certo? Mas toda a região do Oriente Médio ele vai dominar. Tudo bem? Olha o período de século VI, vai diminuindo até o século IV a.C. Essa é a região aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem aqui, ó. Frente para o Mediterrâneo, onde nós temos hoje Irã, Iraque. Você já estudou aqui. Muito bem. Qual que é a região? Você está vendo aqui, ó. Eles ficam nessa região aqui, ó. Vamos pegar aqui a imagem aqui, ó, delimitadora deles. Tá vendo? Esse aqui é o Golfo, né? Eles estão nessa região aqui. Tranquilo? Por que é chamado em alguns livros, chamado de civilização medo-persa? Presta atenção. Porque nessa região aqui, ó, que eu vou colocar para vocês aqui, é chamada Medeia. Olha aqui, ó. Eles estão localizados aqui no Vale do Indo, beleza? Bem aqui assim. Nessa região, hoje, isso é uma foto de hoje, essa população que morava aqui, essas sociedades clanícolas do período neolítico, eram chamados de população da Medeia, ou quem nascia na Medeia, os medos, certo? Nessa região daqui, ó, que você está vendo aqui, ó, no Planalto do Irã, tem uma outra sociedade clanícola, a sociedade neolítica paleolítica, chamada de Persa, que mora na região da Pérsia. Um dia eles vão fazer isso aqui, ó, uma guerra, e eles vão se fundir a uma fusão. Então é a chamada civilização medo-persa. Como os persas imperaram, ficaram chamados apenas de persa, beleza? Por isso que em alguns livros, quando vocês verem, vai aparecer a civilização medo-persa, por isso. E depois nós vamos lá na frente ver por que vai ser chamado de guerras médicas, tranquilo? Muito bem. Nessa região tem uma organização social também, igual do Egito, igual dos hebreus, igual dos fenícios. Aqui nós temos um rei, nessa parte de cima aqui. Abaixo nós temos os sacerdotes, dá uma olhada aqui, eu peguei aqui, sacerdotes, exército, os proprietários, né? Já começa a propriedade privada das pequenas comunidades agrícolas, né? E os comerciantes. Abaixo nós temos aqueles que são livres, os camponeses, os mercadores, os ferreiros, os carpinteiros, todo mundo aí. Embaixo nós temos os escravos, beleza? Lembra, escravo nessa região do Crescente Fértil é por questão de guerra ou dívida. Tranquilo? Assim aqui, não muda muito para essa região, para essa organização que nós vimos dos outros aqui. Uma olhada aqui, ó. Organização imperial deles. Eu coloquei isso aqui só para vocês verem que eles são bem mais organizados, ó. Beleza? Olha só. Tem vários tipos de árvore genealógica dos reis mais importantes. Até chegar aqui, ó, Artaxerxes, Dário, Ciro, e aquele que você viu no filme chamado 300, que é o grande rei Xerxes I. Lembra disso? Então, tem uma organização. Da fusão medo-persa vai nascer uma linha real, que é chamado, aqui, ó, bem aqui assim, parte azul aqui, ó, dos persas, Aquimênides, e dos chamados aqui medos, os deuses, os fráteres, beleza? E embaixo nós temos aqueles que já são filhos dessa união medo-persa, Ciro, Cambises, Dario, beleza? Então, é uma organização política. Por que isso é tão importante? Quem é organizado fica mais tempo no poder, certo? O que esses caras vão deixar para a gente? Uma religião politeísta que, em determinado período da história deles, aí dos persas, eles vão receber os ensinamentos de um cara muito importante, desse cara aqui, ó, tá vendo? Chamado pelos gregos de Zoroastro ou Zaratustra. Em filosofia tem um livro muito famoso chamado Assim Falava Zaratustra. Muito bem. Tranquilo? Esse é o cara aqui, ó. Zoroastro. Muito bem. O que ele deixa de importante para nós aqui? Que vai influenciar, preste atenção, que vai influenciar os hebreus e a religião católica. Olha só.
O culto a dois deuses. Eu coloquei, ó, dois deuses, o princípio dual. Aura Mazda e Arimã. Aura Mazda seria o princípio do bem. E Arimã seria o princípio do mal. De onde que esses caras tiraram isso aí? De onde que esse grande sacerdote, esse profeta chamado Zaratustra, trouxe esse tipo de informação? Do Oriente Médio. Eles fazem comércio, são navegadores também. Lembra do princípio Yin e Yang? Lembra? É isso, ó, o bem e o mal. E assim eles vão acreditar também em muitos deuses. Coloquei 2 deuses para vocês aqui verem. E aí nós temos a chamada região do Mazdeísmo, a região do bem, ó. Aura Mazda, bem. Mas como todo bem nunca é totalmente bem, né? Lembra do símbolo Yin Yang? Tem o pontinho branco e o pontinho negro, que significa a dualidade, porque nós somos seres terrenos, nós não temos essa capacidade dos deuses de serem extremamente perfeitos, beleza? Então, essa consideração de Zoroastro, trazendo o princípio religioso aqui, vai influenciar quem? Os católicos, principalmente, e no futuro deles aqui, os judeus, beleza? Não esqueçam disso aí. Com o princípio de juízo final, com o princípio de bem e mal, céu e inferno, todas essas considerações que a gente vê hoje na nossa religião, sendo católica ou protestante. Tranquilo? Vamos avançando aqui, ó. Organização administrativa. Observa que nós temos um patriarca, um rei, beleza? Que dá o comando aos seus sacerdotes. Olha atrás dele aqui tem um sacerdote que está dando a orientação para ele. E aqui nós temos os grandes líderes deles, que são os representantes militares. Essa é a organização, ó. Rei, sacerdotes e os militares, beleza? Lembra a sociedade poderosa militar. O que esses caras fizeram para que esse império fosse poderoso e dominasse tudo? Quais são as ferramentas de domínio? Dá uma olhada aqui. O primeiro sistema de correio da região do mundo árabe. Primeiro sistema de comércio através do quê? Dos rios navegáveis nesse período aqui. Olha aqui, ó. Eles vão fazer a ligação aqui da região do Planalto até lá no Rio Nilo. Ou seja, toda essa região vai ser foram construídas estradas importantes. Os chamados sistemas de correios eram a cavalo. Vamos pegar um exemplo. A pessoa subia aqui somente com as roupas mais leves e a sacola, ou chamado alforje, com as cartas, os papiros, e levavam, por exemplo, 30, 50 quilômetros de cavalo bem rápido. Quando ele chegava, entregava isso aí para outra pessoa que estava preparada, descansada, o cavalo também, e seguia. Ou seja, eles fizeram o primeiro sistema de correio e, para isso, abriram as primeiras estradas reais. Beleza? Tudo isso para quê? Administrar o período de conquista aí, certo? Fazia isso também por navegação. Organização econômica deles. Agricultura, modo de produção aí já sabe, asiático, né? Canais, diques e navegações. Olha só aqui a estrutura deles, os grandes feitos na arquitetura e na escultura. Aqui está um exemplo dos diques que eles faziam. Ó. Eles iam trazendo água de várias regiões para essa planície desértica aqui, tá vendo? Aqui corriam nessas valas até encher de água. Bem organizados aqui também. Além disso, precisava do quê? De estruturas administrativas. Então, eles tiveram grandes e poderosas cidades. Dá uma olhada aqui, ó. Susa, Ecbatana, Babilônia, que eles conquistaram a Babilônia. Pasárgada, lembra? Pasárgada, que você já viu em Manuel Bandeira, lembra? Beleza? Persépolis, todas as cidades foram importantes. Além disso, eles dividiram o império em estados. Ou seja, toda a região conquistada ela foi dividida e nomeado um governador. Beleza? Essa região hoje, se fosse no Brasil, seriam chamados estados. Lá, a região dividida chamava-se satrápia. Beleza? Então, cada pedaço do mundo conquistado era uma satrápia. O que eles vão fazer aqui? Ó? Implantação disso aqui, tá vendo? Ó? Aqui nós temos a imagem de Dário. E aí temos a moeda chamada Dárico. Ou seja, em toda a região conquistada vai ter uma moeda, que é a moeda do Dárico.
sistema de correio marítimo, sistema de correio aéreo, lembra os pássaros? Tudo isso organizado, com uma religião central, monoteísta, lembra? Olha a administração desse pessoal aqui. Para cada região vai ter um governador. Como é que chama o governador? Sátrapa. Como é que chama a região? Satrápia. Quem organiza tudo? O imperador. Concílio de quem? De sacerdotes, religião monoteísta e da sua organização administrativa militar. Beleza? Muito bem. Como é que a organização deles funciona politicamente? Lembra? Cada satrápia tem um governador, um sátrapa. Beleza? Então, esse cara responde aqui pelo rei. Mas o rei não confia totalmente nessas pessoas, porque elas podem o quê? Traí-lo, passar para o lado da corrupção. Então, ele tem que ter os fiscais. Esses fiscais aí vão receber um apelido chamado de olhos e ouvidos do rei. Tranquilo? Como é que esses caras vão ser chamados? Sátrapas. Então, os primeiros fiscais do rei são chamados de sátrapas. Beleza? São os funcionários reais aí. Você vê como o rei vai organizando toda essa estrutura aí, habilidoso, né? E aqui nós temos aqui, ó, matemática, nós temos geometria, nós temos sistema de peso e balanço. Dá uma olhada nesse conjunto arquitetônico aqui, ó, da famosa cidade de Persépolis aqui. Dá uma olhada nesse tamanho dessas construções aqui. Dá uma mensurada na altura de uma pessoa e essas figuras gigantescas aí. Beleza? Olha aqui, ó, o maior dos edifícios construído por eles, a Padana. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só as pessoas embaixo e o conjunto arquitetônico com a sua beleza artística envolvendo todas as ciências na área de exatas aqui, certo? Eles que construíram também um sistema de calendário, um sistema de astrologia. Dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Essa cornucópia, como se fosse um copo, né? Um copo para você tomar um vinho ou água de puro ouro, ostentando a beleza. Tranquilo? Nós temos aqui, quem vai fazer o curso de Direito, o primeiro cilindro aqui, que vai ser a base da Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, um dia lá na Carta da ONU. Esse aqui, ó. Então, tudo isso está envolvendo o quê? A civilização persa. E aí você viu no filme 300, tem que assistir 300, esse grupo de guerreiros aqui chamado de imortais, grupo de elite persa, que vai ficar do lado do seu poderoso rei, Cambises, Dario, Ciro, até chegar a Xerxes. Xerxes vai ser aquele grande imperador que você viu no filme 300, tem que assistir o filme, lembra? 300 e tem 300, a ascensão do império. Lembra? Nós vamos ter uma guerra aqui. Essa guerra vai acontecer dos persas, que já conquistaram todo o planalto do crescente fértil ocidental, oriental ali, e agora eles querem fazer o quê? Navegar em direção aonde? O Ocidente, onde está a Europa. Qual o principal grupo de pessoas que vivem na Europa? Os chamados gregos, cidade de Esparta, Tiro, lembra disso? Então eles vão nessa região. Quem vai ser o rei que vai levar essa nova onda de conquista? Xerxes, vivido por Rodrigo Santoro no filme 300, lembra disso? Gurizada, por que chamam de guerras médicas? Ou guerras pérsicas, lembra? Pela fusão étnica dos medos. Tranquilo? Nós vamos ter 4 grandes batalhas que vamos estudar especificamente no mundo grego, beleza? As batalhas envolvendo a vitória dos gregos. Os gregos vencem a batalha aqui dos persas, que vão ser derrotados e retornam ao seu mundo ocidental, o mundo oriental. E aí o Bode deixa um abraço para vocês aí. Tranquilo, ó. Curte aí, tem aulas de atualidades lá no YouTube, beleza, gente? Vou postar aula para vocês, vou mandar mais uma listazinha de exercícios, só para dar aquela treinada bacana. Gurizada, envia as atividades no e-mail do Bode. Tranquilo? Faz esse favor aí para a gente considerar as notas aí. Beleza? Perguntas? Sem perguntas? Então, vou deixar um abraço para vocês aí. Aproveite a quarentena aí, estudem bastante, mantenham o foco, gente, isso é muito importante, beleza? Abração para todo mundo aí. Valeu!